São crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos que receberam medida de proteção de afastamento temporário da família de origem porque estavam sofrendo graves violações de direito. Em alguns municípios brasileiros, hoje já se atende excepcionalmente também jovens de 18 a 21 anos, porque esses municípios, eles discutiram e construíram um fluxo diferente, avaliando que alguns desses jovens precisam se manter num acolhimento familiar um pouco de tempo maior, né? Até os 21 anos, pelo menos. Então, na realidade, é para toda essa demanda que é preparado o serviço de acolhimento e família acolhedora. A família acolhedora ela é uma família voluntária, é uma família da comunidade, ela conheceu a proposta do serviço, buscou o serviço e desde o começo, normalmente ela traz para o serviço, para os técnicos, um perfil ou um desejo por determinada faixa etária que ela teria mais habilidades para acolher. Essa família candidata, no início de todo o processo, ela vai passar por uma seleção, uma preparação e uma avaliação da equipe técnica do serviço, para que ela conheça o serviço, a proposta, para que ela consiga, tirando as suas dúvidas e verificando se de fato ela tem um desejo por participar desse tipo de proposta, né, desse tipo de trabalho voluntário. Ao mesmo tempo, a equipe técnica também vai conhecer essa família candidata através das diversas etapas do processo de formação inicial e entre as questões que vão ser observadas, a gente vai olhar, né, junto com essa família candidata, de fato, para o perfil que ela pode acolher. Então, normalmente, ela vai trazendo, né, um desejo por determinada faixa etária de acolhimento. A equipe vai trabalhando com essa família durante todas as etapas de formação sobre esse perfil que ela traz, mas vai mostrando também quais as demandas que aquele município tem. Porque você pode receber famílias que desejam acolher bebês e naquele município em si tem uma demanda reprimida, uma necessidade de acolhimento de uma faixa etária um pouco diferente, de crianças ali, né, na segunda infância ou de adolescentes. Então, é preciso ir conversando a respeito disso. Ao final desse processo inicial, né, de formação e avaliação, se a família ela é considerada apta pelo serviço e ela demonstra o desejo de participar, ali é o momento de você fechar com ela pela primeira vez qual o perfil de acolhimento. Então, ela vai voltar a dizer para o serviço qual o perfil, aquilo que ela demonstra mais habilidade, né, as possibilidades que ela tem de abrir a casa dela e acolher determinada faixa etária. Algumas já mudam, depois do processo todo de formação inicial, elas vão mudando um pouco esse perfil. E a equipe técnica, depois de ter também observado e conhecido essa família no processo inicial, também vai conversando a respeito disso e vai chegando num consenso, porque a equipe pode perceber que aquela família tem ali um potencial muito grande para acolher crianças pequenas ou um potencial grande para acolher um adolescente. Então, vai ser conversado isso no final, né, da formação inicial de famílias. E é importante a gente considerar que, por ser uma família voluntária, a gente tem que chegar num consenso, não adianta você, enquanto profissional, insistir numa determinada faixa etária se aquela família não dispõe de tempo, não tem o desejo, não consegue, não se acha com habilidade suficiente para acolher aquela faixa etária que a gente está falando. Então, a gente vai precisar chegar num consenso a respeito disso, né? Vivenciando os processos de acolhimento, muitas famílias elas também vão mudando. Então, às vezes, elas iniciam um processo com determinada faixa etária, com uma criança, um pequeno grupo de irmãos, e com o tempo, né, com a vivência no acolhimento, com as experiências que elas vão acumulando, elas vão criando competências novas, elas vão aprendendo novas formas de cuidado, e aí elas vão mudando, muitas vezes, o perfil, né? Então, elas, terminando um acolhimento, normalmente equipe técnica e família se sentam num atendimento, fazem um fechamento daquela experiência que foi vivenciada e conversam sobre a possibilidade de um novo acolhimento e um perfil
talvez diferente de criança ou de adolescente para se acolher naquele momento. Então, esses perfis, eles vão mudando. Se a gente também olhar para a criança e para o adolescente pensando na sua fase de desenvolvimento, a gente vai perceber que ela vai ter demandas diferentes, que é necessário que a gente também acompanhe junto com a família acolhedora, que é a nossa parceira, que vai estar implicada em todo esse processo de acompanhamento. Então, para crianças muito pequenas, para bebês, a gente vai percebendo que eles vão ter algumas necessidades que estão ligadas a essa fase tão importante do desenvolvimento deles, né? Se a gente for pensar na primeira infância, é preciso olhar para a saúde, para a interação social dessa criança, é preciso que a gente constate, verifique e mantenha sempre um adulto de referência muito próximo dessa criança para estimulá-la por conta do desenvolvimento da linguagem que vem nessa fase, do desenvolvimento motor, né, da criança nessa primeira infância. Então, são necessidades muito definidas, né, para esse primeiro momento da vida da criança, né? Então é preciso que a gente, junto com a família, fique atento a atender essas demandas no acompanhamento. Uma criança mais velha, ela já vai estar entrando na educação formal, então ela já vai ter uma rotina escolar, ela já vai ter tarefas de escola. Provavelmente, nessa família acolhedora que está cuidando dela, vai ter que lidar com a questão de regras e limites bem definidos na sua educação, na importância do diálogo com essa criança, né, por conta até de uma educação com diálogo e não violência, né, numa educação ali mais positiva. São crianças que conversam mais, que perguntam mais, então eles vão perguntar sobre a história deles, eles vão perguntar sobre a situação do acolhimento. Então é preciso que a gente se prepare enquanto técnico e a família acolhedora para ter diálogo e conversar sobre a verdade, né, para ajudar essa criança a entender a situação e elaborando, né, toda essa situação de acolhimento que ela vive, né, que a gente consiga manter os vínculos familiares e ajudá-la, né, no sentido, né, da manutenção dos vínculos com a sua própria família, que a gente valorize e respeite a sua história de vida e ajude até, né, a reconstruir essa história. Então, nessa fase, né, é uma fase de muita brincadeira, né, de muito desenvolvimento também. E na fase da adolescência a gente já vai para um outro patamar, né, de adolescentes ali que já tem uma linguagem muito mais desenvolvida, que está numa fase de desenvolvimento que tem muito questionamento, tem algumas crises, que faz cobranças. Então é importante que a gente olhe para as necessidades desse adolescente, né, junto com a família acolhedora, que a gente mantenha um bom diálogo, que a gente dê suporte para esses momentos de questionamento, de crise, que a gente os ajude, os apoie a procurar projetos de vida, fazer escolhas, aumentar a sua autonomia, né, para a vida adulta. Então a gente sempre vai direcionar o acompanhamento dentro dessas fases, fase inicial, média e final do acolhimento, e também de acordo com aquela faixa etária que a criança ou adolescente está.